começar dizendo que acho que é evidente para todos nós que nós estamos vivendo a maior crise da nossa história, do Partido dos Trabalhadores. Eu sou filiado ao PT desde 1993. Evidentemente que eu já era petista ainda no final da década de 80. Naquela época, se filiar a um partido não era uma coisa tão simples assim. Mas eu me filiei em 93, eu nunca participei de outro partido político. Fui orgulhosamente da maioria da antiga articulação no PT, e sou conscientemente da minoria hoje. Acho que por uma opção fundamentalmente programática, né? Se vocês observarem o programa com que nós disputamos a eleição de 1989, a maioria centrista tão questionada por outras organizações, na época que era a nossa oposição de esquerda, DS, Força Socialista, que não está mais no PT, Brasil Socialista, etc. Nós tínhamos um programa que pressupunha a universalização da educação no país, controle de remessas de lucro para o exterior, reforma agrária com limite da propriedade da terra de 500 módulos rurais. Pequenos detalhes que causariam talvez uma turbulência revolucionária no país. Alguns acham que nós não duraríamos muito tempo na presidência da República se tivéssemos ganho em 89. Mas o PT, eu costumo dividir a história do PT em dois momentos estratégicos fundamentais, né? Um até a segunda metade da década de 90, em que nós tínhamos um programa claramente rupturista, digamos assim. A caricatura da nossa estratégia era a conquista e o exercício da presidência da República, a implementação do Programa Democrático Popular, de reformas estruturais no país, que beneficiariam o povo. Sabíamos que as elites reagiriam e achávamos, geralmente ou não naquela época, que o povo defenderia a aplicação deste programa e possibilitaria, daria base social para transformações mais profundas na realidade brasileira. Da segunda metade da década de 90 para cá, que se consolidou uma estratégia mais de conciliação de classes, digamos assim, cuja realização se deu através do governo do companheiro presidente Lula. Uma provocação que eu queria, com a qual eu queria iniciar o debate, é que, depois se eu falar alguma besteira aqui, as professoras me corrigem. Quase toda a história que eu conheço, pelo menos da esquerda brasileira, é uma história em que a esquerda brasileira tinha um papel marginal, digamos assim, na disputa política do país, na disputa de poder real, digamos assim. Era uma esquerda fundamentalmente institucionalista, centrava a sua disputa quase que exclusivamente no terreno institucional e no calendário eleitoral da democracia burguesa, digamos assim. Uma linha aliancista, quase toda a história da esquerda brasileira, é de se subordinar a um ou outro setor das elites desse país, em torno das disputas que se travavam de projetos de desenvolvimento no país entre essas elites. E tinha um programa essencialmente desenvolvimentista, de desenvolver o capitalismo no Brasil, porque o inimigo estratégico era o imperialismo, era o latifúndio, eram as forças do atraso, etc. O PT foi, quando nasceu, uma ruptura com essa tradição conciliatória. O partido que nasceu ancorado nas lutas sociais, sindicalismo do ABC, sobre das igrejas de base, um processo de efervescência política e de mobilização, de luta social que se intensificou no país naquela época, pelas profundas transformações econômicas também que o país sofreu, com sua industrialização, com a ditadura militar, com a inversão da população para a cidade de forma muito rápida. O PT nasceu com uma ideia muito clara de que esse papo de que nós tínhamos que romper com o latifúndio, o imperialismo, desenvolver o capitalismo, já não batia com a realidade brasileira, porque o país era um país capitalista. E com a ideia, naquela época, isso mudou ao longo do tempo,
de que a burguesia era inimiga estratégica dos trabalhadores. E com um programa distinto da esquerda anterior, não pensem que isso era fácil, porque remar contra a maré não é uma coisa fácil, que nós convencionamos chamar de programa democrático popular, mas era um programa que pressupunha profundas mudanças na sociedade brasileira e foi impulsionado, digamos assim, a sua legitimidade pelas grandes mobilizações que aconteciam no país. Então, essas três características, digamos assim, distinguiram o PT de toda a esquerda convencional de sua época. Um partido de massas, um partido que tinha burguesia como inimigo estratégica, um partido que priorizava a luta social e disputava a luta institucional subordinando aos interesses mais gerais do seu programa e da luta social, e um partido que cresceu rápido, na contramão do que se pensava ser possível na época, se diferenciando não só, se diferenciando inclusive das experiências organizativas até então existentes na sociedade brasileira. O PT se transformou muito, né? A gente costuma dizer que o que a social-democracia europeia levou 100 anos para fazer, o PT em 15, 20 anos, digamos assim, aconteceu. Muito rápido essas transformações. Evidentemente que eu também concordo que acho que nós não morreremos como partido político na sociedade brasileira, mas está em xeque o nosso papel histórico, que a gente ousou cumprir ao longo do último período. E, evidentemente, as eleições deste ano, elas são eleições municipais. Boa parte dos interesses dos nossos inimigos estratégicos, dentro e fora do país, eles estão com um olho fundamental para 2018. E fazem a leitura de que devem transformar estas eleições municipais num julgamento político do PT. Inclusive, já começo dizendo isso. Acho que o acomodamento nosso, ou a ilusão que muitos setores do partido têm hoje de paroquializar a disputa política nas eleições municipais, ele é muito difícil de ser realizado, porque o outro lado também joga, como diria o Garrincha. E é muito provável que a direita brasileira e os nossos adversários nacionalizem o debate nesse processo de eleições municipais. Evidentemente que nós teremos que ter a capacidade de dar respostas concretas ao problema das cidades, nas suas distintas dimensões. Acho que o tema do programa com o qual a gente vai disputar a eleição em cada município volta a ter uma relevância importante. E nós precisamos resgatar muita coisa que se perdeu, inclusive do nosso acúmulo histórico. É nossa marca, é marca da esquerda brasileira, por exemplo, o tema da participação popular, que não é algo para se anunciar para um distinto horizonte de vitória, de implementação do orçamento participativo. É algo para ser construído concretamente agora no processo já de construção programática, por exemplo, de debate com a comunidade sobre qual é o programa para a cidade, de envolver a comunidade os setores sociais aliados na construção desse programa. Nós tendemos a ter... Eu não sou um principista em relação a alianças, tá? Acho que alianças políticas a gente constrói no marco de uma determinada correlação de forças, da mediação entre nossos objetivos táticos e estratégicos, mediando com a realidade concreta, digamos assim. Mas identifico que há uma tendência, nós temos muita dificuldade de ter alianças para além do chamado campo de esquerda, o campo democrático popular, nestas eleições municipais. Isso, a priori, não é o fim do mundo. Eu participei de campanhas, ainda lembro a primeira vez que eu fui participar de uma campanha em Porto Alegre, como militante voluntário, campanha do Raul Ponte, não lembro o ano agora, foi logo depois que ele se elegeu, depois da gestão do Tarso Genro. Nós tínhamos uma autoridade moral e política na sociedade, nós éramos os porta-vozes da esperança de algo diferente na política brasileira,
acho que de cada 3 janelas dos apartamentos em Porto Alegre, pelo menos uma tinha bandeira do PT. Os camelôs querendo constituir uma indústria. E nós vencemos sozinhos.